Juízes capítulo 25, versículo 21, 25. Quem achou, diga amém. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Em algumas Bíblias, cada um fazia o que achava no coração. Vamos orar por isso? Nosso Deus e Pai, fala conosco. Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que ela possa penetrar no mais íntimo de cada coração aqui, e que nós, Senhor, sejamos despertados, avisados, que a nossa fé seja renovada, que o nosso temor aumente, que nós saímos daqui, Senhor, ó Deus, decididos a dobrar a nossa vigilância nesse mundo, Senhor, e que tanto nos assedia. Nós pedimos em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Há várias versões falando sobre o assunto. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre uma nova religião, DTM. DTM eu estou chamando, né? Não é que seja, eu estou chamando de uma nova religião. Eu acredito que depois você vai concordar comigo. É muito comum, irmãos, desde que o mundo é mundo, da igreja, do povo de Deus, sofrer a agressiva influência da geração, da cultura, né, do momento, da cultura vigente. Muito comum. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, Deus lhes avisou, dizendo: olha, lembre-te, quando vocês entrarem na terra que emana leite e mel, que eu prometi a dar a Abraão, né, Isaac e Jacó, lembre-se de não praticarem casamentos mistos, lembre-se de não se dobrar a outros deuses, lembre-se que eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Mas as influências, elas são fortíssimas, agressivas, e muitos se deixam levar, né, pelas influências desse momento. Nós temos a sociedade hoje querendo criar a sua própria religião, querendo criar o seu próprio modo operandi de relação com Deus. Nós temos sempre uma sociedade querendo criar um mundo paralelo. Não foi essa a proposta da serpente quando, tentando Adão e Eva, enganando Eva e Adão, assumindo a responsabilidade federal pelo ato cometido, eles foram convidados a criar um mundo à parte, paralelo de Deus. E até hoje a sociedade, ela fala isso. O próprio Paulo, né, quando vai falar sobre as hostes do mal, ele vai chamar isso de império das trevas, né? Ou seja, a parte do reino de Deus. Nós temos aí no último carnaval, por exemplo, o Salgueiro, Salgueiros colocaram os delírios de um paraíso vermelho. É a proposta deles. E aí tem lá um casal, né, como nu e abraçado por uma serpente, e a maçã, né, mordida como sendo a fruta, e ninguém nunca disse que foi a maçã. Você sabe qual foi a fruta que oferecida da árvore lá do conhecimento do bem e do mal? O fruto, não sabemos qual é. Tem um pastor que conta a história que ele saiu, né, pensando nisso, aí ele descobriu qual é o fruto proibido. Porque ele chegou no mercado e ele viu muita gente roubando uva. Aí ele voltou para a igreja e falou: uva foi a fruta que Adão, porque é a fruta mais roubada no mercado. Mas, irmãos, não sabemos, mas a ideia de criar um mundo de prazeres aqui, pautado em valores imorais, hedonistas, essa é a proposta. Isso não vem de hoje, né? Isso já há muito que isso tem acontecido. Nós temos os Beatles, por exemplo, com algumas músicas, se você conhece, onde a intenção é de criar um mundo paralelo aqui, né, um sonho paralelo, onde aqui tudo, isso a parte de Deus, alheio de Deus, independente de Deus. Existe um escritor dos anos 70, 80, que também morreu de AIDS, junto com Renato Russo e Cazuzo, né, escreveu ele Morangos Mofados, por causa, né, de uma literatura, de uma música que os Beatles, né, fizeram muito sucesso, falando sobre morangos, ele dizendo que existe a condição de ter um mundo, né, à parte de Deus, e nós conseguimos preencher isso. Esse autor,
ele fala de relatos de algumas pessoas que buscaram tudo nesse mundo, mas continuaram ainda com um vazio ainda existencial e de que aqui não há condição, né, de se ter absolutamente nada. Esse termo, irmãos, que eu coloquei, TDM, ele está falando sobre um deísmo. Existe uma diferença entre teísmo e deísmo. Teísmo é uma coisa, com T de tatu, e deísmo, com D de dado, é outra história. O teísmo é um conceito filosófico, né, que ele aceita a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam criado todas as coisas, responsáveis pela criação do universo. O teísmo suporta a ideia da existência de um Deus ou da existência de vários deuses também, né? O politeísmo, portanto, não é considerado um tipo de religião, né? É uma maneira de se enxergar e de se analisar isso. Logo, irmãos, isso é o teísmo. Agora, e o deísmo? O que é o deísmo? Eu trouxe aqui a configuração disso para você. Deísmo é a parte da filosofia que afirma a essência de deuses, né? Mas Deus que pode ser constatado através da razão. Deuses que a gente pode constatar através da razão, não da fé. Não Deus transcendente, mas através da fé. Essa linha filosófica do deísmo, né, não acredita em religião, muito menos em deuses, né, criados por elas. Não acredita, até porque eles entendem que esses deuses das religiões, ou seja do cristianismo, ou do islamismo, ou seja o que for, são deuses, né, fruto de experiências humanas limitadas. Então, eles não creem nisso. Na verdade, os deístas, o que eles afirmam? Eles afirmam que Deus criou o universo com tudo que aí existe, deu corda, como quem dá corda no relógio, e deixou para lá. Um Deus que não intervém. O deísmo ensina que existe sim um Deus, mas ele não tem nada a ver com a gente. Ele criou tudo que há. Olha, o deísmo, é interessante perceber que o deísmo, ele não nega Deus, porque a própria ciência hoje, ela não consegue negar Deus veementemente, dada, né, as comprovações de que tudo que existe não veio existir a partir de uma explosão, né, e nem a partir de desenvolvimento, mas tudo foi idealizado, programado. Deus programou, Deus criou o universo com toda essa intenção. Ou seja, esse aqui é o deísmo. Agora, esse deísmo, o T, né, TDM, é deísmo terapêutico moralista. Eu vou explicar depois sobre isso. Deísmo terapêutico moralista. O que eles creem? Primeiro, existe um Deus que criou e ordenou a vida. Ele não intervém. Ele não é um Deus pessoal, mas ele existe. Está em algum lugar, mas não tem nada a ver com a gente. Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas. Terceiro, o objetivo central da vida é ser feliz. Você consegue ler o quarto daí? Consegue? Interaja comigo aqui, ó. Deus é envolvido apenas quando há problemas. Eles creem isso. Pessoas boas irão para o céu. Então, o deísmo terapêutico moralista, para mim, eu estou chamando isso de religião, de uma fé, onde as pessoas estão abraçando isso. E, pastor, e o que a gente tem a ver com isso? O nosso problema, desafio, minha preocupação, e por que o Espírito colocou isso no meu coração e trouxe eco na minha alma, irmãos, é porque muitos de nós estamos crendo assim e nos tornando deístas terapêuticos moralistas. Ou seja, nós sabemos que existe um Deus e cremos nisso, e Deus quer que a gente seja bonzinho, o objetivo central da vida é ser feliz, Deus é envolvido apenas quando há problemas e pessoas boas irão para o céu. Sabe que tudo que você está lendo aqui, tira a faixa aí, irmão, tira a faixa de novo. Tudo que você está lendo aqui não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, a não ser a primeira parte, mesmo assim está incompleta. O Evangelho confirma que, é óbvio, né? Existe um Deus que ele criou e ordenou a vida, mas não para aí. Ele é o Senhor, criou tudo para si, ele é transcendente, ele é um Deus pessoal, ele nos criou para ele e haverá uma prestação de contas. Então, Deus quer que as pessoas sejam boas. Essa frase ela está incompleta, né, no sentido da proposta que ela traz. Deus quer que você seja bom, mas você nunca vai ser bom, a não ser que você morra e nasça de novo. Se você morrer e nascer de novo, aí sim nós vamos começar a ver sinais da bondade de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, o objetivo central da vida é ser feliz. Isso é humanismo, isso é hedonismo. O Evangelho não concorda com isso. O centro da vida é Deus. Nós vivemos para a glória dele. Amém, irmãos?
É óbvio que Deus não quer que a gente seja infeliz, mas a felicidade não é o que se busca, é uma consequência que se tem. Felicidade é uma consequência que se tem. Se você pegar sua Bíblia e dizer assim, eu vou ler, vou pegar uma chave bíblica e eu vou ler sobre todas as bem-aventuranças, Macários, todas as beatitudes. Bem-aventurado quer dizer, é um feliz ao superlativo. E você vai ler isso, você vai ver então que a felicidade ela é consequência, ela não é algo que se busca, é algo que você tem em consequência de uma relação com Deus mediada através de Jesus em busca de viver no centro da vontade dele. Em quarto lugar, Deus é envolvido apenas quando há problemas. Não, Deus não é envolvido apenas quando há problemas. Meus irmãos, nós nele existimos, nele nos movemos. Imagine a água só intervir na vida do peixe quando o peixe tiver problema. Não, a água é a vida do peixe. Nós estamos em Deus, vivemos para Deus, vivemos por meio de Deus e vivemos para a glória de Deus. Amém, irmãos? E também, pessoas boas irão para o céu. Bom, se depender de pessoas boas irem para o céu, ninguém vai para o céu, porque não existe nenhuma pessoa boa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer para nós que nós pecamos, irmãos, não há um justo sequer, nós fomos destituídos da glória de Deus, da graça, não temos a graça de Deus sem Cristo Jesus. Então, essa religião, ela não é de hoje. Eu queria mostrar um exemplo conhecidíssimo dos irmãos, um exemplo flagrante aqui, para eu mostrar para os irmãos as características dessa religião e para que cada um de nós fôssemos iluminados pelo Espírito Santo para pensarmos o seguinte, como é que está a minha vida de fé? Será que eu não estou vivendo uma outra religião? Será que eu não estou vivendo esse DTM? Será que eu não estou vivendo esse tipo de vida, né, diferenciada? Eu queria falar nesse livro de Juízes, né, a síntese do livro de Juízes, você já leu comigo. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, no período de Juízes é o período que fica entre a morte de Josué, né, e o início da monarquia com a pessoa, né, de Samuel ungindo Saul. Então compreende esse período, onde ali houveram muitas guerras, né, 30 e poucos juízes e muitas guerras. Porém, 30 e poucas guerras, né, e muitos juízes. Essa influência de pau de vizinhos e essa situação cultural, social, espiritual está resumido aqui. Não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto no coração, cada um fazia o que achava conveniente para a sua vida. E eu queria hoje falar e mostrar para os irmãos como é que Sansão se parece demais com esse perfil dessa nova religião. E é provável que nós encontremos alguma similaridade com alguns comportamentos de Sansão, eu e você. Eu queria pedir a você que viesse comigo, viajasse comigo aqui, para nós olharmos um pouco sobre essas questões. Nesse ambiente de Juízes, no momento, né, da biografia de Sansão, o que está acontecendo? A opressão é filisteia, são os filisteus que estão oprimindo. Sansão, irmãos, ele tem um nascimento milagroso. Assim como teve Samuel, né, filho de Ana, nasceu, né, de uma mulher que era estéril, assim como foi João Batista, e assim como o nascimento do próprio Senhor Jesus, também Sansão ele teve um nascimento milagroso. Ele fora, assim, milagrosamente gestado pela sua mãe. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe, já orientado foram os pais, quando ele ainda nem havia nascido, de que ele seria nazireu. Ele jamais cortaria o cabelo, jamais beberia da videira e também jamais tocaria em cadáveres. O voto de nazireado, ele compreendia praticamente isso aqui. Tem alguns pormenores, mas praticamente isso aqui. E Sansão, irmãos, ele entrou por 3 caminhos perigosíssimos. E ele, no final da história dele, eu vou mostrar para os irmãos, ele foi parar no templo de Dagon. E lá ele foi ridicularizado, lá ele foi cegado, foi colocado cego, e ele foi ridicularizado. Diga para o seu vizinho assim, olha, cuidado com Dagon. Ih, está muito fraco isso. Diga para ele, cuidado com Dagon. Cuidado com Dagon. Os 3 caminhos pelos quais Sansão ele percorreu, a gente vai falar sobre isso aqui, e ali ele se perdeu. Na semana passada eu falei sobre os caminhos que Pedro fracassou. As negações de Pedro. Como é que Pedro caiu? Hoje eu estou falando sobre os caminhos que fez Sansão se perder, fracassar. Sansão se perdeu. Quando eu falo sobre deísmo, é um Deus que não intervém. Quando eu falo do ter, eu estou falando terapêutico, no sentido de para nos fazer nos sentir bem. Essa é uma nova religião. Ele é moralista. Ela não é necessariamente imoral,
mas ela é a nossa moral, é o que a gente acha certo. Não é necessariamente moral, mas é o que eu acho certo. Então, é a parte de Deus. Logo, esse DTM, esse deísmo terapêutico moralista, é uma nova religião que a gente não percebe, nós não nos dobramos a ela, a gente não faz um pacto, a gente não se batiza no deísmo terapêutico moralista, a gente não vai para uma igreja de deísmo terapêutico moralista, mas nós vamos moldando a nossa vida, nos deixando levar, aceitar e assumindo um comportamento que, não obstante, estando nós dentro de uma igreja, irmãos, não somos cristãos. Somos membros de um deísmo terapêutico moralista. Nem tudo que está dentro de uma garagem é carro. Nem tudo que entra na padaria vira pão. E nem todos que entram dentro de uma igreja são cristãos. E eu quero, junto com você, pois esses tempos são tempos confusos, e o diabo é muito sutil, eu quero, junto com você, que a gente parar hoje aqui e dizer, opa, deixa eu fazer uma avaliação, ou uma reavaliação da minha vida. Quando nós tivemos aqui a nossa obra, né, uma das coisas que a gente teve que aprender muito é bater o nível e tirar o prumo. Bater o nível, tirar o prumo. E aí, depois o nosso irmão pedreiro ensinou a gente como é que a gente encontra, como é que a gente consegue esquadrejar isso aqui e não deixar isso torto. Porque tem coisa que ele deixou torto aqui, mas ensinou para a gente como é que a gente acha, né? Enfim, e na vida espiritual, nós temos que botar o prumo de vez em quando. Nós temos que bater o nível, para ver se realmente nós estamos onde achamos e afirmamos com os nossos lábios que estamos. Porque é bem possível que jamais não estejamos mais. Então, Sansão andou por alguns caminhos. Em primeiro lugar, irmãos, ele caminhou pelo caminho da impulsividade. A impulsividade. Juízes 14, 1 e 2, eu acho que dá para você ler daí comigo. Dá para interagir? Quem pode aí, diga amém. Então lê comigo aí, ó. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma por esposa. Você vê que Sansão, ele é guiado pelos olhos. Ele olha, ele deseja. Ele olha e ele deseja. Ele olha e ele quer. E ele é impulsivo. Na mesma hora que ele olhou, desejou, já decidiu. Ele é extremamente impulsivo e guiado pelos seus próprios olhos. Ele não faz uma análise, ele não faz um estudo de consequências, ele não faz uma avaliação criteriosa dos desdobramentos, ele não olha para Deus, ele não olha para a lei de Deus, ele não olha para nada, ele só olha para ela, e ele se encanta com aquela mulher, e ele, guiado pelo caminho da sua impulsividade, e a liberdade que ele dá para os seus impulsos, se permite ser guiado pelos seus próprios olhos. E o versículo 1 vai dizer que vendo, e o versículo 2 ele viu, e a Bíblia está repetindo isso para dizer para nós que Sansão era um homem guiado pelos seus próprios olhos. Se não bastasse isso, também parece a mesma coisa, mas não é. Juízes 14, 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas, lê comigo, as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles circuncisos? Diz Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Lembra que nós lemos 25, 21, 25, naqueles dias, não havia em Israel, cada um fazia o que mais achava certo, cada um fazia o que mais agradava o coração, cada um fazia o que era mais conveniente. E quando ele olha e o pai retruca, e o pai tenta fazer com que ele reavalie e repense aquilo, e ele diz, não interessa, acabou o assunto, só dessa me agrada. Ou seja, Sansão, na sua impulsividade, e a nossa impulsividade, irmãos, ela vai fazer isso, ela nos faz ser guiados pelos próprios critérios e padrões. Ele não faz menção e desdenha, ou ele coloca de lado todos os padrões e todos os critérios divinos, ele não olha para isso. E Sansão, irmãos, guiado pela sua impulsividade, ele continua nesse mesmo caminho. No capítulo 16, versículo 4, ele diz assim, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila, a última mulher da sua vida, né? Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ou seja, se afeiçoou, guiado pelo seu próprio desejo. O que ele queria era satisfazer o seu próprio desejo. Então, ele estava ali para ser feliz, ele estava ali para aproveitar a vida, ele estava ali para curtir,
Ele estava ali para aproveitar aquela oportunidade e se deixando levar pelos seus instintos humanos, másculos, né, héteros, ele se deixando levar pelos seus impulsos, era guiado pelo seu próprio desejo. Então, nós vemos aqui, no caminho da impulsividade, Sansão se deixando levar pelo apetite dos olhos, os critérios são próprios, não são de Deus, e os desejos são desordenados. É dessa que eu gostei, é isso que eu quero, é isso que vai me satisfazer. E ele faz isso só, né? Deus não participa disso. Se não bastasse, irmãos, essa impulsividade foi o caminho de Sansão, ele também é completamente irreverente. Ele era de uma irreverência tamanha. Veja se não há alguma similaridade conosco ainda nos nossos dias. Nesse capítulo 14, verso 8 e 9, vamos ler juntos? Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Ele sabia muito bem, ele fora educado desde o berço, que no voto de nazireado ele não podia tocar num cadáver, seja de que espécie fosse. E ele, quando vai, irmãos, o texto faz menção de ser claro, o leão está morto, e ele tomou o favo nas mãos. Ele toca no morto. Ele sabia que não poderia fazer aquilo. Mas o que Sansão está fazendo aqui? Ele está desprezando a sua vocação. Toda vez que nós desprezamos os nossos votos de fidelidade a Deus, nós estamos desprezando a vocação que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo, ele nos incita, ele nos chama a andar segundo a vocação a que fomos chamados. Então, Sansão, ele é irreverente com relação à sua vocação. E, irmãos, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. Ainda, capítulo 15, versículo 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Ele fez uma oração do tipo, e aí, Senhor, você não vai fazer nada por mim, não? Sansão, você não vê Sansão orando. A primeira vez, Sansão só ora 2 vezes, irmãos. Ele só faz 2 orações. Na sua primeira oração, ele faz uma oração, ele quer usar Deus. Ele só pensa em Deus. Olha, quando ele se namorou da primeira, ele não consultou a Deus. Quando ele se namora da segunda, ele não consulta a Deus. Nas suas relações, né, sexuais, nas suas relações conjugais, nas suas uniões, ele não consulta a Deus em hipótese alguma. Ele, quando vai pegar do mel e tocar no defunto, ele também não consulta a Deus. E agora que ele está com sede, e agora que ele está no lugar, né, que precisa de uma intervenção, ele tem uma relação utilitarista com Deus. Ele só lembra de Deus. Não é essa a nossa... Essa nova religião que estão formando agora é exatamente isso. Essa nova religião faz de Deus um Deus utilitarista. Intervém, Deus só é útil quando nós precisamos. Deus só é solicitado quando nós o desejamos ou quando for oportuno para nós. Ele é muito irreverente. Sansão é irreverente, irmãos. No capítulo 16, versículo 17, vai dizer que descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, isso há de minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele está na cama com Dalila e aqui ela o está persuadindo. Faz isso 1, 2, 3 vezes. E na última vez que ela vai fazer, ele vai e conta a verdade. Mas ele, irmãos, apesar de ser um homem consagrado, um homem separado de Deus, quando ele se refere a Deus, ele não reverencia Deus ao mencionar Deus. Ele não reverencia Deus ao mencionar Deus. O que ele está fazendo? Ele, irmãos, ele fala de Deus, ele não usa Yahvé, mas ele fala Elohim. Ele não é reverente. E ele não faz menção a esse Deus maravilhoso do pacto. Descobriu-lhe o Senhor, descobriu-lhe de todo o coração e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele, irmãos, não está se importando de mencionar Deus, honrar Deus e dizer que tipo de relação ele tem com Deus. Sansão, irmãos, ele é irreverente.
ele fora irreverente aqui nesse aspecto, nesse particular. Então o que a gente vê aqui? Olha para mim. Desprezo da vocação, uma relação utilitarista e uma alienação da aliança. Porque ele não diz Yahvé, né? Ele não fala Yahvé, ele vai falar Elohim. E olha, irmãos, não é essa a geração hoje de crentes, de cristãos que nós estamos lidando? Pessoas que desprezam completamente a sua vocação. Você lembra do que Pedro disse? Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Pergunte ao seu irmão, você sabe quem é você? Pergunte a ele, você sabe quem é você, irmão? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, irmãos, diz o apóstolo Paulo, Pedro, João, quando escreve, que nós somos eleitos de Deus, forasteiros nesse mundo. Paulo, a gente está estudando aí aos Coríntios, diz que nós somos santos e chamados para uma vida santa, e nós somos a igreja de Deus, nós somos. E aí, esse desprezo à vocação, nós nos assemelhamos à Sansão, uma nova religião que nada tem a ver com o Evangelho. Quando nós, irmãos, temos uma relação utilitária ou utilitarista com Deus, onde nós buscamos Deus quando nós precisamos. Se nós não precisamos, a gente não busca. Irmãos, basta a gente, por exemplo, se cismássemos de gravar as nossas orações. São orações autocentradas, são orações voltadas para nós. Nós, como igreja, eu estou me incluindo nisso. Se nós gravássemos os nossos cultos de oração, Senhor me cura, Senhor me abençoa, Senhor abre essa porta, Senhor julga a minha causa, Senhor advoga aquilo, Senhor é o meu filho, Senhor é o meu casamento, Senhor, 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 Senhor. E a gente busca Deus para as nossas necessidades. Eu acredito que, ainda que de berço até espírita, você aprendeu a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, irmãos, antes de dizer assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, antes, existem 3 pedidos que a gente faz primeiro. Você sabe quais são? Santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, antes de você pedir para você, tem 3 coisas que você tinha que estar buscando antes para a sua vida. Ou, na verdade, buscando em oração. É a vontade de Deus, é a santificação, o nome de Deus ser santificado na sua vida, na sua boca, na sua atitude, no seu testemunho. Santificado seja o teu nome. É você e eu buscarmos, irmãos, que o reino de Deus venha. É você e eu buscarmos que a vontade dele seja feita. Isso na oração do Pai Nosso é uma coisa que nós aprendemos, mas nos esquecemos, não aplicamos. Nós não estamos em primeiro lugar. A oração não serve para socorrer você em primeiro lugar. A oração, irmãos, né, a gente até usa isso, eu tenho até assim, respeito e cuidado de falar, né, que muita gente faz uma boa aplicação da oração, eu respeito muito isso, mas a oração, meus irmãos, não é o telefone de socorro, somente isso. Claro que ela é o nosso socorro, mas é só isso? Qual é o telefone do bombeiro? Qual é o telefone da polícia? Qual é? Qual é o telefone do bombeiro? Quem sabe? 193 bombeiro? 193 bombeiro, 190 polícia, não é isso? Quando você liga para eles? Quando você liga para eles? Só se precisar. E quando você ora? Só se precisar. E se não precisar? Ah, pastor, falar o que com Deus? Não estou precisando nada dele? Deixa ele quieto lá e eu estou tocando minha vida aqui abençoado. Essa é uma relação utilitária. Sansão, irmão, só orou 2 vezes na vida dele, pelo menos na sua biografia registrada. E na primeira que ele orou, ele tem uma relação utilitária com Deus. Veja se essa não é uma religião que está invadindo as nossas vidas. Veja se não é. É bem provável que seja. E essa alienação da aliança. Meus irmãos, nós estamos num culto adorando a Deus. Muitos de nós chamamos, eu não gosto, né? A gente tenta tirar aqui da igreja qualquer hino que chame Deus de você. Eu não gosto de chamar Deus de você. Jesus de você. O cara, não, irmãos. É o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. O nome dele está acima de todo nome, meus irmãos. Isaías, antes de ser comissionado, ele disse de si, do seu próprio povo, dos seus conterrâneos e seus patrícios. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Acabou minha vida aqui. E ele tinha certeza que ia morrer. Ele ouviu a voz da Trindade dizendo, tenha cuidado, fique em paz, porque nós perdoamos o teu pecado, e uma brasa viva queimou os lábios dele, purificando os lábios dele, para que ele saísse dali como profeta de Deus, meus irmãos. Como profeta de Deus.
Logo, essa alienação da aliança é o que acontece hoje. Estamos alienados de um engajamento santo com esse Deus que nos comissionou para sermos pequenos cristos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, pequenos cristos. É o Deus da aliança. Então, esse desprezo à vocação, essa relação utilitarista, essa alienação da aliança, é algo bem presente no nosso meio. Se não bastasse, irmãos, essa irreverência, se não bastasse, ainda tem a soberba. Ainda tem essa soberba. Capítulo 16, versículo 20, você pode ler comigo? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. É um auto-engano, é autoconfiança. Sansão confiava no seu taco, confiava na sua mão, confiava no seu braço. Irmãos, ele era um nazireu. E ele tinha uma força descomunal. Matava homens aos milhares. Matava leões. Ele tinha uma força fora de série. Agora, preste atenção. Ele diz: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Ele não diz: o Senhor vai me ajudar. Ele não diz: o Senhor será comigo. Ele não diz: o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não diz isso. Ele diz: sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Ele se auto-enganou. E ele depositou em si uma autoconfiança. E ele, irmãos, com isso estava publicando ali a sua soberba. Algo interessante aqui, eu queria dividir com irmãos. A palavra Sansão, meus irmãos, ela tem, não é especificamente a tradução, mas quer dizer pequeno sol. E a palavra Dalila, né, Laila, quer dizer da noite. Então, ele é pequeno sol e ela é da noite. Existe uma parábola aqui, né, implícita. Na mesma cama, o sol e a noite estavam deitados. Ela eclipsou ele. Ele é um pequeno sol, ela é a lua. E ela eclipsou ele. Ela se colocou na frente dele. Ela se colocou sobre ele. E ela apagou ele. Quem já viu um eclipse do sol? Quem já viu o eclipse? Que a lua se coloca na direção e escurece. Então, ela era da Laila, da noite. É interessante, irmãos, que o capítulo 16, se você observar comigo, olha o que acontece no capítulo 16, nos versos 1, 2 e 3. Sansão foi a Gaza e viu uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, né, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, de toda a noite. Falando da noite. Esperaram a se escondido na porta da cidade a toda a noite. Estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, e então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ombros as folhas da porta da cidade, com as suas ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Então esse texto, por 3 vezes, repete a noite. Na versão, não sei se a NA repete, a NVI, está repetindo 4 vezes. 4 vezes está repetindo noite. O texto está dizendo um recado para nós, irmãos, que ali estava sendo Sansão, sendo absorvido, sendo absorto pela escuridão, dada a sua distância soberba, a sua irreverência, dada a essa sua pecaminosidade, impulsividade, irreverência, ele estava se permitindo levar. Eis aqui Sansão, na sua soberba, uma autoconfiança tola, engano do sucesso, e ele foi eclipsado. Ele sofreu aqui um eclipse, ele deixou que Dalila o apagasse completamente, seduzido, né, pela artimanha daquela mulher, ele se permitiu ser seduzido. Meus irmãos, o que é isso, pastor? Deísmo terapêutico moralista. Deísmo, Deus está à parte. Se precisar, a gente aciona. Está tudo bem. Terapêutico, eu tenho que me sentir bem. Inclusive, se eu não me sentir bem nessa igreja, cai fora, porque eu estou aqui para me sentir bem. E moralista, não no sentido de imoral, mas no sentido, irmãos, de nós temos a nossa verdade, a parte da verdade de Deus. E que também leva, obviamente, à imoralidade. Então, Sansão, ele viveu uma vida de impulsividade, de irreverência e de soberba também. Só, irmãos, que isso leva para o buraco. Isso leva para o buraco. Levou ele para o buraco. Buraco negro, buraco sem fim, levou ele para o buraco.
como também levou Renato Russo, como também levou Cazuza, como tem levado muita gente, muitos crentes ou pseudos crentes, estão indo para o buraco. Porque eles dão vazão à sua impulsividade. No alto da sua irreverência, cometem atos de soberba. Isso para com Deus. Isso, irmãos, leva à impulsividade. Leva à decadência total, ao fim completo. Olha o que deu a vida de Sansão. Olha o que aconteceu, 16, 21, 25. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, versículo 25 eu pulei, né? Mandai vir Sansão para que nos divirta. Algumas versões dizem, para que nos alegre. Esse é o caminho de uma vida com uma crença errada em Deus. Meus irmãos, não basta crer em Deus. Eu explico para os irmãos. Quando alguém diz assim, você crê em Deus? Claro que eu creio em Deus. Não, você tem que crer em Deus, mas no Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vou ensinar uma coisa para você nessa noite. Pastor, eu conheço um amigo que ele crê muito em Deus. Que Deus é esse? Porque cada um está inventando um Deus. Cada um faz um Deus conforme a sua conveniência. Mas o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se revelou aqui, ó. E a sua vontade, o seu caráter e o nosso pecado está todo revelado aqui. A Bíblia, então, passa a ser a nossa base de fé e de conduta. A nossa regra de vida e de fé e de conduta, a palavra de Deus. Se nós cremos no Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, irmãos, é o caminho de uma vida. Esse é o fim de uma vida. Esse é onde chega uma vida, né, que não crer em Deus da forma coerente, da forma certa. Agora veja que ironia. O homem que, na sua impulsividade, se deixa levar pelos olhos, agora ele está cego, tem os seus olhos vazados. O homem que com a sua força era para deter os filisteus, agora ele vira o moinho dos filisteus. E o homem que era o grande terror dos filisteus, pois todos tremiam na presença de Sansão e o temiam, agora Sansão virou um palhaço da corte filisteia, ou dos filisteus. Meus irmãos, nós somos cristãos. Deixa eu dizer uma coisa, olhe para mim se você puder. Evite conversar com o seu irmão ao lado para você entender o que eu estou dizendo. O que acontece, irmãos? A palavra do Senhor Deus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nesse mundo tenebroso, nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro vai dizer, meus irmãos, que o diabo, ele anda como nosso adversário, como um leão, rugindo, buscando alguém para tragar. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele dizendo a Pedro, e diz para nós também, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim como Sansão, ele tinha, irmãos, uma vocação, assim como Sansão, ele era um separado e escolhido, você também é. Diga para o seu vizinho, você também é, meu irmão. Mas existe uma religião entrando nas mentes, entrando nas igrejas, entrando nos corações, entrando nas famílias, que parece que é fé em Deus, mas não é. Porque é outro Deus. Porque maculou. É uma mosca que caiu na sopa. Não dá mais. Está impuro. E aí, meus irmãos, Dagon, ele quer fazer com que não enxerguemos mais. Ele quer fazer com que toda a nossa força, toda a nossa capacitação, todos os nossos talentos, seja um objeto para impulsionar o reino das trevas. É o que o diabo quer fazer com a sua vida. E fazer com que você seja mais um para divertir esse mundo que ora jaz no maligno. E estão se encantando com essa festa, irmãos, essa festa do mundo, essa festa mundana, essa festa de se viver sem Deus, mas que só está levando as pessoas ao naufrágio, ao fim muito amargo. Agora, irmãos, ele está no templo de Dagon,
pela sua decisão de não viver na presença de Deus e do seu senhorio. Ele está no templo de Dagon, por ter decidido não viver na presença de Deus, não honrar a sua vocação, por ter abraçado essa irreverência, né, essa soberba, né, por ele ter se entregue completamente a uma vida que, com a sua impulsividade, em nada honrava a Deus. Esse foi o fim de Salomão. Aqui termina essa história, irmãos, completamente. Agora, existe um outro, irmãos, a semelhança de Sansão, que também foi traído por um próximo, que também foi entregue nas mãos de opressores, que também foi humilhado, insultado, morto diante dos seus inimigos e de braços abertos, lá permaneceu por algumas horas solitário. Depois fora tirado dali e fora sepultado. Esse é o nosso Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele não viveu a vida de Sansão, mas Jesus teve as consequências de Sansão. Ele pagou pelos erros de Sansão sem ter vivido como Sansão. Ele pagou pelos erros da sua vida sem ter vivido a sua vida. E ele pagou pelos erros da minha vida sem ter vivido a minha vida. Ele sofreu as consequências dos nossos pecados que ofenderam a Deus. E ele pagou por isso, meus irmãos. Sansão, ele fora sepultado. Jesus também, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, irmãos, nós podemos ser encontrados. Nós podemos ser achados por Deus. Nós podemos ser resgatados por Deus do nosso fútil proceder. Nós podemos ser resgatados por Deus. Sabe por quê, irmãos? Até Sansão foi resgatado. Diga para mim, diga comigo, Sansão foi resgatado. A misericórdia de Deus foi sobre Sansão, ele foi resgatado. Olha o que acontece. Juízes capítulo 13, versículo 7 diz assim. Vamos ler juntos. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Não obstante, lá no tempo de Dagon, ele não havia morrido ainda. E a promessa é que ele seria nazireu até quando, irmãos? Até quando? Até a morte. O cabelo dele cresceu. E ele fez a segunda oração da sua vida. E na oração da sua vida, meus irmãos, em 16, capítulo 28, ele já orou diferente. Olha como é que está diferente. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que lembre de mim. E dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então ele, quando orou de maneira utilitarista da primeira vez, irmãos, ele orou e ele nem mencionou Yahvé, ele nem fez menção à aliança. Mas agora ele se reporta a Deus com tamanha reverência. Eu não sei julgar a oração de Sansão aqui. Eu tenho minhas críticas à oração de Sansão, porque na minha limitada interpretação, ainda há um viés aqui de vingança, ainda há um viés aqui dele, ainda está um pouco centrado, ainda há. Mas ainda assim, Deus ouve essa oração dele. Sansão clamou ao Senhor, porque ele se referiu a Deus de outra forma, com mais reverência, peço que lembres de mim, e Deus atendeu Sansão. E Sansão, irmãos, tendo pedido para ser colocado próximo a duas colunas que sustentavam aquele templo, ele então, tomado pelo Espírito Santo, ele mata mais na sua morte do que quando na sua vida. E ele traz vitória para o povo de Israel na sua morte. Jesus trouxe vitória para nós na morte dele. Jesus não viveu como Sansão. Pelo contrário, ele sim é modelo para mim e para você. E Sansão, irmãos, foi acolhido ao ponto do autor aos Hebreus, na Galeria da Fé, colocar Sansão lá. Eu nem sei como é que o nome dele está lá, mas o nome dele está lá. Então vamos entender aqui Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 34, vamos ler? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé
subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Meus irmãos, normalmente, quando a gente vai organizar alguma coisa de muito valor e de pouco valor, ou de grande projeção, pouco projeção, as de grande projeção está aqui, a de menos aqui, ou as coisas mais valiosas aqui, as menos aqui, ou mais escondida, menos escondida. Sansão, irmãos, ele foi colocado no mesmo patamar de Jefté, de Davi e de Samuel. Olha essa Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E eu acredito que quando é dito aqui, da fraqueza tiraram forças, eu acho que está falando de Sansão. Pois ele, da sua fraqueza, ele tirou força no último minuto da sua vida. Ele começa como um homem forte, que se mostra fraco. Ele era forte, se mostrou fraco. Termina como homem fraco, que se mostrou forte. Meus irmãos, Sansão sofreu vergonhosamente. E a misericórdia de Deus o alcançou. A obra de Cristo alcançou a vida dele. E ele hoje consta na galeria da fé e nós vamos encontrar Sansão lá na glória. Diga amém por isso. Agora, Sansão tomou caminhos muito errados. E ele é para nós, irmãos, um modelo de um deísmo terapêutico moralista. Ele é um modelo. Ele é um modelo, pastor, por que ele é um modelo disso? Porque ele se entregava à sua impulsividade. Era o que os seus olhos gostavam, era o que é o seu critério, Ele se entregou à irreverência. Ele não andou segundo a vocação que foi chamado, e ele não lidava com Deus, ele não se relacionava com Deus à altura dessa reverência que Deus é digno. Ele fazia isso. E da sua soberba também. Uma relação utilitarista com Deus, auto-engano. Ele olhou para si e achava que dava conta do recado. Quantos de nós não estamos vivendo assim? Eu quero dizer nessa noite para os irmãos que o caminho de dar vazão às nossas impulsividades, de não percebermos e discernirmos as nossas irreverências, e nós, irmãos, não enxergarmos a nossa soberba, vai levar-nos, irmãos, ou está nos levando, ou já nos fez chegar no tempo de Dagon. Onde o que o diabo vai fazer com a minha e com a sua vida é cegar a gente, é fazer a gente de palhaço, e é usar aquilo que somos e podemos para patrocinar o giro dos seus próprios propósitos malignos e terrenos. Não podemos brincar com isso, irmãos. É uma outra religião. Não é o evangelho, é um deísmo terapêutico moralista. Ou seja, Deus é um Deus distante, é um Deus que quando se eu precisar eu vou lá, mas Deus não se mete em nada aqui não, eu toco minha vida. Eu tenho que me sentir bem. E olha, eu tenho a minha maneira de ver, eu não vejo como a Bíblia vê não, eu vejo de outra forma. Meus irmãos, o mundo está se afundando nisso. Eu queria deixar, um conselho, se você tomou caminhos que não são de Deus, queria deixar 3 conselhos para a igreja. Primeiro conselho, viva orientado pela palavra de Deus. Não se permita ser orientado pelos seus olhos, pelos seus próprios critérios ou pelo desejo do seu coração. Não faça isso. Olha, viva orientado pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ande com gente que conhece a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Assimile a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E para que a tua casa seja como uma rocha, pratique aquilo que você está ouvindo de Deus. E nada nesse mundo vai abalar você, e muito menos afastar você do Senhor Jesus. Quem entende isso, diga amém. Segundo lugar, viva em reverência diante de Deus. A reverência, meus irmãos, diante de Deus, ela não sofre nenhum tipo de interrupção. Não é só no culto, não é só aqui dentro, não é só nesse ambiente. Nós nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Seja reverente diante de Deus. Repete comigo. Santificado seja o teu nome. Meus irmãos, nós não seremos tidos por inocentes. Nós não seremos tidos por inocente. A oração do Pai Nosso já ensinou isso para você.
Olha, desde que você entrou na adolescência, acredito, ou na sua infância, você já aprendeu a oração do Pai Nosso, e você nunca vai poder dizer, eu não sabia que eu tinha que ser reverente. Você não sabia? Santificado seja o teu nome, viva de forma reverente, honre ao Senhor, honre a obra que Deus fez na sua vida, honre o seu chamado. Eu quero dizer para você, e para mim, para todos nós aqui, você tem um chamado. Diga para o seu vizinho, você foi chamado por Deus. Você foi comissionado por Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem uma tarefa para você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, nada deveis a ninguém, exceto o amor. Sabia que você foi chamado para amar e você está devendo amor? Eu já ensinei sobre essa questão de estar devendo amor aqui. Eu vou ensinar de novo. Devendo amor, não é que esse irmão ao lado, você tem que amar ele, mas você... Não, devendo amor é da seguinte forma. Deus amou você, mas amou você tanto, 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 que deu para você amor dele, para você pegar esse amor e dar para o seu irmão. É um amor que ele deu para você, é um consolo que ele consolou você, para que com esse consolo você console outros. É um amor que ele deu a você tão grande, tão grande, tão grande, que agora você tem que pegar esse amor e dar para o seu irmão. Então, é como se eu pegasse uma nota de R$100, desse para você e dissesse, vai lá e dá para o fulano. Aí você diz assim, pastor, eu não peguei nada emprestado, não estou devendo nada. Não, eu te entreguei uma nota de R$100 para você entregar para ele. Deus deu a você, amou você, sobejamente, grandemente, amou de tal maneira você, inclusive também deu para você uma porção de amor para você entregar para o seu irmão. Ele deu, você é um mordomo, você é um entregador. Agora você tem que entregar esse amor. Nada deveis a ninguém, exceto o amor. Então, viver essa reverência diante de Deus, orientado pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, viva confiando em Deus. Não confie em você. Não confie na sua força. Eu acho assim triste e até traz assim um certo temor ao meu coração. Essa frase, eu tenho medo dela, quando está dito assim. Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia deixado ele. Caramba! Então quer dizer que eu posso ter um estilo de vida tão à parte, tão insensível, tão voltado para os meus prazeres, tão voltado para o meu sucesso, tão voltado, tão absorto pelo meu auto-engano, pela minha autoconfiança, que é possível o Espírito ter deixado ele nem percebeu. E ele disse, não, eu vou me livrar como antes, e vai ser fácil para mim. E nada disso. Cortaram-lhe o cabelo, e ele se viu fraco, vulnerável, como um ser humano comum, não mais desfrutando do milagre que Deus fez na sua vida com uma força descomunal, sobrenatural. Meus irmãos, existe hoje uma outra religião entrando nos corações, nas mentes. Ela não se identifica, ela não manda você assinar nada, você não tem que ir a um templo diferente, pode continuar vindo aqui mesmo, você não precisa mudar de endereço, e você nem precisa confessar um outro Deus, porque Sansão não confessou um outro Deus, mas ele não se referia a Deus com a grandeza, com a nobreza e com a reverência que Deus é digno, que todo ser humano a ele se dirige. Ele não fez isso. Sansão, meus irmãos, ele não chutou o seu nazireado, mas ele foi completamente irreverente e quebrou esse voto quando, dizendo, vou fazer, isso não vai dar em nada, vou fazer, mas não vai dar em nada, eu vou ter essa relação, isso não vai dar em nada, esse pecadozinho aqui vai dar em nada, Deus vai se importar com isso? Sansão deve ter dito, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, acaba ele no tempo de Dagon, e a sua vida, irmãos, acaba de um jeito muito estranho, mas muito estranho aos meus olhos, para quem hoje, pela misericórdia infinita e graça insondável de Deus, consta na galeria da fé. Porque ele fora resgatado. Se você, eu não sei, né? Se você está olhando aí de longe, para a parede que está atrás de mim, eu não tenho certeza se ela está no prumo. Porque quando você bota o tijolo, às vezes o pedreiro bota um tijolinho para cá, outro para lá, e quando vai amassar, e depois tem que lixar, eu não sei se você pegar todas as paredes aqui.
Eu não sei. Eu não sei se você consegue tirar isso no olho. Essa semana veio aqui um rapaz com como é que é? Laser, como é que é o nome daquilo? Hã? Um Pruma laser. Aí pegou tudo que tinha que pegar e mediu e tudo mais. Meus irmãos, nós estamos sendo medidos por Deus e pesados por Deus. Pesados por Deus. Pesado fostes e fostes encontrado infiel na balança. Portanto, irmãos, vamos pedir a Deus em oração, dizendo: Senhor, conserta a minha vida. Me ajuda a não te desonrar com o meu estilo de vida. Eu não quero servir a outro Deus, eu não quero aderir a esse deísmo terapêutico moralista. Deísmo porque Deus, Ele é um Deus que está à parte de nós, Ele não quer saber da gente, Ele criou, está lá, mas não tem nada a ver com a gente. Se a gente precisar, a gente clama, talvez Ele responda não. Não, isso não é evangelho, isso não é igreja. Terapêutico, não, eu tenho que me sentir bem, pastor, porque o propósito é fazer feliz. Não. Eu queria terminar lembrando para os irmãos das armadilhas dessa nova religião. Coloca aí, irmão, esses 5 itens. O deísmo terapêutico moralista, ele diz assim, ó: existe um Deus que criou e ordenou a vida. Está lá e deixa ele lá quieto. Deus quer que as pessoas sejam boas. Irmãos, para você ser bom, você tem que morrer e nascer de novo. Só pela presença e fruto do Espírito Santo. O objetivo central... Não é isso não, irmão. Passa aí. Pode passar. Isso. Tem 5 itens aí. O objetivo central da vida é ser feliz. Não, o objetivo central da vida é honrar a Deus e desfrutar da sua presença. Diga amém por isso. Repete comigo. O objetivo principal da vida de um ser humano é honrar a Deus e desfrutar da sua presença. Esse é o objetivo principal da vida. 4º lugar, Deus é envolvido apenas quando há problemas. Essa relação utilitarista. E em 5º lugar, pessoas boas irão para o céu. Meus irmãos, ninguém é bom ao ponto de alcançar o padrão de Deus. O único que é bom ao ponto de alcançar o padrão de Deus foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é nele, ligados a ele, arrependidos, lavados e alvejados pelo seu sangue, é que nós alcançamos a graça pela justificação de chegarmos e entrarmos no céu. Boas pessoas não irão para o céu, porque não existem boas pessoas. Todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, já nascemos assim. Cuidado com essa falsa religião. Como disse, ela não vai exigir de você um novo templo, uma nova Bíblia, um novo lugar, não vai exigir nada, mas ela já está presente aí. Mas ela vai levar você, como eu disse para você avisar o seu irmão no início, ela vai levar você para o templo de Dagon. E lá, você não vai enxergar mais. Eu conheço algumas pessoas que estão lá. Elas não enxergam mais. Elas estão movimentando o sistema do mundo, maligno. Maligno. E elas estão servindo de palhaço na mão dessa turma. Na mão desses demônios. Na mão dessas entidades. Na mão do Deus desse século. Na mão, irmãos, de Satanás. Mas que Deus nos livre disso. Que nós possamos olhar para a vida de Sansão e dizer: opa, eu não posso viver em reverência. Eu não posso ser tomado pela soberba. Eu não posso, em hipótese alguma, me permitir, mas que nem de longe, que a impulsividade, né, seja a minha marca. E que Deus nos proteja. Que Deus guarde você. Que Deus guarde a minha vida. Que Deus guarde as nossas vidas.